Graça e paz, igreja do Avivamento. Essa é uma noite muito especial para a igreja de Jesus na terra, em nosso país. Nós não temos lembrança de que, como igreja nesta geração, que nós tivéssemos uma experiência da que estamos tendo, da igreja hoje estar reunida nas suas casas para estar celebrando a Páscoa e também a ceia do Senhor. Há uma unidade entre a Páscoa que aconteceu no Egito, a passagem do Egito para Jerusalém e ao mesmo tempo para a ceia do Senhor em Jesus. A Bíblia declara que Jesus é a nossa Páscoa. Então, nesta hora, nós vamos estar orando com a igreja. E eu quero declarar que nós estamos com muita saudade da igreja, como você está com muita saudade de cada um dos irmãos. Uma das bases da igreja é a comunhão. Então, nesse momento, você está aí preparado para a Santa Ceia. Cumprimentamos a toda a igreja do Brasil e fora do Brasil, pastores, missionários e todo o povo de Deus que está reunido hoje para nós estamos celebrando a Páscoa. Essa celebração, ela está ligada ao momento em que estamos vivendo, porque estamos passando, quase que como o povo hebreu, por um deserto, não tão grande, mas um deserto. Estamos nesses dias passando por um deserto, por muitas dificuldades, e vamos orar e agradecer a Deus, porque o entendimento da igreja, o nosso entendimento é que Deus está nos dando uma oportunidade para que a igreja se levante, para que a igreja continue adorando, para que a igreja continue governando, porque a igreja governa em Cristo Jesus. Continuamos entendendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, e essa contribuição que nós temos é que nós não iremos cair em desespero, nós não iremos ficar apavorados. Conforme a palavra de sexta-feira, estamos isolados, mas não desamparados. E eu lembro dessa palavra da pastora Rita: não estamos desamparados, estamos protegidos, isolados, mas não desamparados. Eu quero nesse momento orar com você agora, e você vai nesse momento, aí na sua casa, dar as mãos, porque essa oração, ela é em favor da nossa igreja, da Igreja Batista de Nova Brasília, e eu tenho aqui uma oração especial para fazer por cada um dos irmãos, e nessa hora, você curva a sua cabeça, e eu quero agora dizer: irmãos da Igreja Batista de Nova Brasília, em Campos dos Goitacazes, e a minha palavra é de um pastor agradecido a Deus, impactado com o que Deus está fazendo com a nossa igreja, impactado por ver a igreja firme, a igreja viva. E queridos irmãos, eu até posso dizer que não tem palavras para agradecer os irmãos da Igreja Batista Nova Brasília. E a minha palavra é essa: obrigado, irmãos, porque vocês não deixaram a igreja ficar perturbada com esse momento. Irmãos, obrigado, porque também a igreja como um todo, ela também não desamparou a própria obra aqui nesse lugar. A nossa igreja, ela nesse período agora, desses 20 dias, cada irmão, de forma impactante, tem sido fiel, e a nossa igreja tem recebido dos irmãos a oferta do amor, do carinho, e cada irmão tem ofertado, tem procurado a igreja para poder trazer a oferta para o sustento da casa de Deus. E a notícia, e a boa notícia que eu dou a todos os irmãos que estão aí agora nos ouvindo: irmãos, igreja fiel, igreja abençoada é a nossa igreja. Então o pastor
não tenho palavras para agradecer pela fidelidade de cada irmão. E eu coloco aqui o meu coração nessa palavra, dizendo assim: irmãos, eu senti, eu vi, eu entendi que cada um de vocês ficaram de forma de prontidão, zelando pela igreja, guardando a nossa igreja. E os irmãos fizeram isso e estão fazendo. E eu quero orar, porque esse sinal do amor de Deus no coração da nossa igreja, em se preocupar com a igreja, em trazer as ofertas, isso é um sinal para o futuro dessa igreja. E o sinal eu quero agora dizer para você em uma oração. Então eu quero orar por cada um dos membros da nossa igreja. Eu quero orar por todos os membros da nossa igreja agora. E você agora ora junto comigo. Pai, e é no nome de Jesus que nós agradecemos como igreja do Senhor, igreja levantada aqui em Campos dos Goitacazes, na cidade de Campos, no bairro de Nova Brasília. Nós oramos que cada irmão dessa igreja tem um sinal do amor de Deus, porque haverá na vida de cada um céus abertos. Irmãos, os céus se abriram para a nossa igreja, os céus se abriram para esta igreja, os céus se abriram para você, meu irmão, que está aí agora, nos orando por nós e acompanhando a ministração dessa Santa Ceia. Irmãos, também, não só os céus já estão abertos para cada um, mas também Deus, em nome de Jesus, em resposta à fidelidade da igreja, o carinho da igreja, o amor da igreja, Deus vai responder em dias vindouros que haverá nessa igreja celeiros abarrotados. Eu quero profetizar em nome de Jesus que viveremos de celeiros abarrotados aí na sua casa. Viveremos um tempo de lagares cheio de vinho, de mosto e de azeite. Viveremos um período aonde você, meu irmão, você, minha irmã, comerá o melhor dessa terra, porque a palavra do Senhor sempre declarou: Isaque teve um poço de água viva em um tempo de carestia e em um tempo de fome. E nesse tempo que passamos, Deus está sinalizando para a nossa igreja que teremos um tempo de celeiros cheios aí na sua casa. Os seus lagares se encherão. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Os nossos lagares se encherão. A nossa igreja está com uma promessa, a partir do momento em que o Senhor já está nos libertando desse pequeno cativeiro, desse pequeno deserto. Deus fará da nossa igreja um lugar chamado a Eira de Araúna. Nós vamos ser conhecidos entre nós como a Eira de Araúna, aonde Davi honrou a Deus com as primícias da tua fidelidade. Então, meu irmão, diga aí para a sua família, para a sua casa, diga: minha família, repete, minha família vai se transformar na Eira de Araúna. Minha família vai se transformar em mananciais no deserto. E ao estarmos saindo desse pequeno tormento, dessa tempestade que já está passando, você verá, igreja de Nova Brasília, nós veremos a glória de Deus sobre nós. Nós veremos o amor de Deus sobre nós. E nós veremos o amor de Deus sobre a igreja do Brasil. E nessa hora a gente agradece: Senhor, muito obrigado, porque a gente já pode ver, já podemos ver os campos e os lírios crescendo. Já podemos ver, meu Deus, a faia, já podemos ver a murta de Isaías, a faia crescendo em favor da nossa igreja. Irmão e irmã, tem uma bênção sendo endereçada na sua casa agora. Irmãos, tem uma prosperidade sendo encaminhada na sua família esta noite, porque esta noite você está tomando a Páscoa da proteção de Deus. Esta noite Deus está
nos protegendo, nos livrando da praga, esta praga, em nome de Jesus, como Deus livrou o povo hebreu das 10 pragas e da última praga, a mortandade. Deus está livrando a igreja da praga desse vírus. Deus está dando à igreja suporte. Deus está levantando a igreja para interceder. Deus está falando, meu irmão, para você aí, não se assuste, porque Deus é contigo por onde quer que tu andares. Não tenha medo, porque Deus também está providenciando todas as coisas. E nessa hora nós vamos orar com a igreja pelas famílias que forem lutadas. Ora comigo, Pai. Consola os corações. Consola os corações, Senhor. Meu Deus, muitas famílias já estão enlutadas, e nós pedimos que só o Senhor possa amenizar a dor dos que perderam os entes queridos. E ao mesmo tempo nós agradecemos a Deus, porque como igreja nós já passamos da morte para a vida. E como igreja, tempestade é uma oportunidade para ver Jesus acalmar a sua tempestade. Tempestade é a oportunidade de ver Jesus agir e repreender a fúria do vento. E essa praga está dando uma oportunidade à igreja de saber que Jesus está conosco. Você pode dar glória a Deus? Amém? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora, e no livro de Isaías, Isaías capítulo 9, lá no verso 6, Isaías capítulo 9 no verso 6, você vai estar acompanhando essa palavra, que ela é específica para o dia de hoje, uma palavra que Deus nunca nos deu, nem a mim e nem a você, mas nos dá agora, pelo poder do Espírito Santo e pela revelação que Deus nos dá agora. Isaías 9 verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. Igreja, o governo continua sobre os ombros de Jesus. O governo da sua casa está sobre os ombros de Jesus. Ombro significa consolo em momento de angústia. Ombro significa um lugar para você chorar. Ombro é um lugar para você se apoiar. E aqui essa palavra está falando que o governo estará sobre os seus ombros, os ombros de Jesus de Nazaré. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías apresenta um Jesus maravilhoso, um Jesus que tem uns ombros onde a igreja possa chorar, um Jesus como conselheiro que nos acalma nessa hora, um Jesus que é tido aqui por Isaías como Deus forte que aniquila toda praga, todo mal, todo intento do inimigo está sendo aniquilado agora pelo Deus forte na sua casa e na sua vida. Glória a Deus, querido. Também Isaías fala que o nosso Deus é Pai Eterno, que significa que essa peste já está acabando, porque eterno é Deus. Não há bem que dure, mas também não haverá praga que perdure. E é por isso que nós declaramos que essa praga está passando da nossa cidade, do nosso país e dos nossos irmãos de outras nações, por causa dessa revelação de Isaías. A partir de hoje você vai entender, Ele é Pai Eterno. Também Jesus aqui é apresentado por Isaías como Príncipe da Paz. A nossa nação, ela está completamente conturbada, está perturbada, porque está sem paz. Os governantes estão em litígio de descontrole, e nós pedimos agora para que o Príncipe da Paz apazigua
o governo do Brasil. O príncipe da paz coloca agora nos governantes um objetivo de atender a nossa população. Então nós confiamos num príncipe da paz que faz cessar a guerra nesse momento agora. Cessa toda a guerra agora. Cessa agora toda a luta. Luta política não é uma luta que vai nos ajudar. E nós oramos agora para que haja uma luta, para que se acabe com o vírus. Uma luta para que o pobre não esteja passando necessidade. Uma luta dos governantes, para que não venha faltar pão na mesa dos nossos irmãos oprimidos e aqueles que moram na rua e aqueles das comunidades carentes. Esses são os que mais estão sofrendo. Então nós pedimos a Deus a misericórdia, porque nesse momento o príncipe da paz, ele vai trazer ao governo o entendimento que é preciso nesse momento abater um inimigo, e o inimigo é a peste. Pedimos a Deus essa noite que o nosso governo venha se pautar no príncipe da paz. Oramos pelo governo federal que está fazendo fluir a economia, abriu a economia para os menos favorecidos, e nós agradecemos a Deus porque eles já estão recebendo benefício. Nós sabemos que é muito pouco, mas agradecemos a Deus porque está sendo feito, e pedimos a Deus que toque no coração dos governos, para que não haja nada que venha impedir que o pobre não tenha na sua mesa o pão agora, que é um pão que está sendo distribuído. Eu agradeço a Deus por isso. Eu quero que você agora, mais uma vez, continue aí com a sua Bíblia aberta, e agora eu peço que você abra em Isaías 53. Eu acabo de ler com a igreja, e eu acabo agora de me emocionar nesse momento em que estamos passando, o momento de medo, nesse momento de perturbação, momento de pânico, pessoas que já tentaram o suicídio, pessoas que estão isolados dentro das suas casas e família. Então eu quero que na sua casa agora, eu quero que no seu coração, eu quero que na sua mente saia agora qualquer espírito de suicídio, saia agora todo o medo que apavora, porque o medo paralisa a fé. E eu oro a Deus agora para que o espírito de medo saia agora, em nome de Jesus. Sai do seu coração agora o pavor, porque o pavor traz o surto, o pavor traz o descontrole. Mas eu oro agora na palavra de Isaías. Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai eterno, Ele é príncipe da paz. É nele que estamos nos agarrando agora. Irmão e irmã, amigo, se agarre ao Deus forte nessa noite, ao Deus conselheiro, ao Deus príncipe da paz. Então é esse Deus que já está tirando o nosso país e a nossa cidade desse momento tão difícil. E agora, no nome de Jesus, igreja, é preciso que nós possamos abrir a boca agora e dizer assim: há uma nuvem negra sobre o Brasil e sobre o mundo. Essa nuvem negra vai ser assoprada pelo Deus forte e pelo Deus poderoso. Diz a palavra que quando Deus sopra, vem vento sul, vento norte, dos quatro cantos da terra, vento de Deus, sopra agora essa peste em nossa cidade, na cidade brasileira. Sopra agora sobre o nosso governo, sopra agora sobre as nações, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor Deus, agora eu quero, junto com a igreja, e nesse momento, abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53 nos abençoa, falando acerca do que Jesus fez em nosso favor. O que Jesus faz em nosso favor. Jesus fez, Jesus faz e continuará fazendo. É por isso que eu peço a você que diga: esta peste já cessou no nome de Jesus, porque Jesus fez, Jesus faz e continuará fazendo. Isaías 53, verso 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, todas as enfermidades, e
carregou com as nossas dores. Enfermidade que traz dores, enfermidades que traz óbito. Então Jesus, sendo o consolador, Ele consola o coração dos enlutados, dá esperança a quem está se recuperando, dá esperança a quem está lutando pela própria vida. Então Jesus carregou sobre si, tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou, Jesus tomou sobre si, Ele toma sobre Ele as nossas enfermidades e carrega com as nossas dores. Então Ele toma as enfermidades e tira a dor. Então esse é o Cristo que está sendo apresentado pelo profeta Isaías. E aqui no texto há uma coisa tremenda: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus se sentiu sozinho, sentiu solidão. Jesus no Getsêmani ficou em depressão, chegou a suar sangue. E nós não podemos nessa hora agora esquecer de que Ele sofreu todas as nossas dores nele mesmo. E aqui essa palavra fala que Jesus na cruz, Ele foi o ferido de Deus, ferido em meu lugar, ferido em seu lugar. E Ele se sentiu oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Diga isso: pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Glória a Deus. Você pode dizer assim: eu tomo posse dessas palavras. Eu vou agora pedir para que você, mais uma vez, depois que você abriu aí Isaías 53, Isaías capítulo 9, eu quero ir com você agora, João, o Evangelho de João, no capítulo 1. Você vai ler o Evangelho de João, no capítulo 1, aí do Evangelho de João. E nesse momento, nós já estamos encaminhando para ministrar a Santa Ceia. Então eu quero só recordar com você, Isaías no capítulo 9, no verso 6, nos mostra um Deus sumamente poderoso. Isaías nos apresenta um Deus que Ele nos guarda de todos os lados, de todas as dimensões. Deus nos guarda emocionalmente, Deus nos guarda fisicamente, e Deus nos guarda espiritualmente. Então quando vem uma guerra, então nós somos escondidos em Jesus. Literalmente, Jesus abre os braços e nos esconde em seus braços. A igreja, nesse momento, você que está aí, você está sendo escondido nos braços de Jesus. Assim, quando uma mãe nunca reage para agredir um filho. Uma mãe nunca reage. O filho, ele pode se levantar contra a mãe para agredi-la. A mãe não revida a agressão de um filho, porque o filho, ele nasceu do ventre daquela mulher. Então uma mãe é incapaz, pela própria natureza, de agredir o seu filho. A palavra de Deus nos diz que maior do que o amor de Deus, só amor de mãe. Então Deus tem todo amor para nos dar, e você agora se firma nesse amor. E eu quero nesse momento, abrindo João no capítulo 1, eu vou ler com você o verso 29, e eu recordo com você. Isaías 53 nos mostra um Jesus que estava pronto para ir à cruz, um Jesus ferido, um Jesus que se faz de vítima em meu lugar. A vítima da morte na cruz era eu. Então ele fica como vítima no meu lugar. Ele foi martirizado
vitimado. E aí a morte dele é chamada morte vicária, em favor de alguém, em seu favor e no meu favor. Então não há por que você desesperar. Eu quero ler com você essa passagem de João, no capítulo 1, do verso 29. E eu quero recordar com você sobre como que Jesus, ele é apresentado agora à igreja. Você viu Isaías apresentar Jesus, Deus forte, poderoso, conselheiro, príncipe da paz. Você acabou de saber que o mesmo Isaías apresenta ele como aquele que ia ser ferido por nossa causa, por nossas transgressões. Agora você vai tomar conhecimento agora de como que Mateus apresenta Jesus. Mateus apresenta Jesus como rei. E como rei, Jesus é soberano sobre tudo que acontece na terra. Ele é soberano para nos abençoar. Eu peço agora que você nesta hora entenda que há um soberano no trono e que vai estar já nos libertando e nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Então Jesus é rei. Diga isso. Mateus diz que Jesus é rei. Aí vem Marcos e fala assim. Mateus fala que Jesus é rei. Eu digo que ele é servo. Em Marcos, Jesus é servo, aquele que lava os pés dos discípulos. Você está entendendo por que nós vamos agora tomar a ceia? Você está entendendo a presença de Jesus aqui na ceia? Como que ele está presente? Marcos fala que ele é servo, porque Jesus lava os pés do discípulo. Aí vem Lucas e fala assim: ele é rei, ele é servo, mas também ele é humano. Meu Deus, verdadeiramente Jesus é Deus. Ninguém poderia no universo ter tantas características de alguém que tem tanto poder, e poder imensurável. Lucas agora fala, ele é rei, ele é servo, mas também ele é humano. E Jesus, como ser humano, chorou, e ele chora até hoje. Jesus chorou porque viu a incredulidade de Israel. Aí quando nós vamos para João, aí João já mostra Jesus de uma maneira que nos faz agora tomar a ceia, entendendo por que tomamos a ceia. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João Batista, não João Evangelista, João Batista, quando está lá para batizar algumas pessoas, aí João Batista olha lá, e aí João Batista, ele vê um homem caminhando em direção a ele, e as multidões ali pararam, porque muitos já o conheciam. E quando todo mundo para e vê aquele homem chamado Jesus, o homem que Lucas fala, humano, e João, o Evangelho de João, que fala sobre que ele é Deus, e agora um outro João que vai batizá-lo. Então, antes de batizar Jesus, João o Batista disse a frase mais poderosa do universo, a frase mais poderosa do que qualquer medo que você possa ter, a frase mais poderosa do que qualquer diagnóstico de enfermidade, a frase mais poderosa do que você pode ouvir. E você precisa, a partir de hoje, não ouvir palavras que te derrotem, não ouvir pessoas que te assustem, não ouvir pessoas que denigram a sua imagem, não ouvir pessoas que te rebaixam, porque enquanto pessoas querem te denegrir, enquanto pessoas querem te machucar, enquanto pessoas querem te ferir, Jesus toma o seu lugar para dizer que Ele é Deus, e como Deus, Ele tomou a nossa forma humana. E quem quiser me ferir, ou te ferir e te rebaixar, não vai conseguir, porque eu tenho na minha vida um Deus que sofreu como gente
no meu lugar. Eu quero pedir a você, para você fazer uma reflexão. Pensa bem, nunca tente ferir alguém, nunca tente machucar alguém, porque quem machuca não é Deus, quem machuca não é Jesus, porque Ele, como ser humano, Ele foi machucado, Ele foi ferido, Ele teve depressão, Ele sofreu crucificação, tudo isso no seu lugar. Então não é bom que você, depois que você ouve falar de Jesus, nunca mais você vai baixar a cabeça, nunca mais você vai se achar uma pessoa coitadinha, nunca mais você vai se achar uma pessoa desprezível, porque Jesus foi desprezado no seu lugar e no meu lugar. Não, eu não vou aceitar que o diabo venha me afrontar. Eu quero pedir para você resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então não aceite a afronta, porque Jesus já foi afrontado no seu lugar, Jesus já foi ferido no seu lugar, e já sofreu no seu lugar. Também não venha gostar também de ser uma pessoa que se acha sempre a coitadinha, sempre a doentinha, porque não é isso que Jesus veio fazer em seu favor e no meu favor. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, para que se cumprisse na sua vida. João 10, verso 10, Jesus veio literalmente, Ele veio para dar vida, e vida em abundância. O diabo vem para matar, roubar e destruir, e Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, e vida e abundância no meio do caos, da tragédia. Quando o caos existe, eu sei que quando o caos acontece, é Deus falando: eu vou colocar ordem nesse caos, eu vou colocar ordem nessa cidade de Campos, eu vou colocar ordem nesse país. Mas é preciso que a gente se levante e diga assim: Senhor Deus, Jesus, Deus forte, Jesus poderoso, conselheiro, vem socorrer a nossa cidade, vem me socorrer. E aí é por isso que João Batista olha para ele e fala assim: vocês sabem quem é ele? Sabe quem é esse homem que está vindo aí? Lucas fala que ele é humano, e ele é, mas agora eu vou batizá-lo. Mas João chega para ele e diz assim, para todo mundo ouvir: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, ali está vindo o Cordeiro de Deus. Gente, olha o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o sofrimento do mundo, é Ele que tira as suas dores. Ele é o Cordeiro de Deus. Guarde essa palavra, Ele simboliza o Cordeiro de Deus. Ele é o próprio Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro da Páscoa lá no Egito. Ele é o Cordeiro dessa Páscoa. Ele é o Cordeiro dessa ceia. Ele é o Cordeiro que se coloca no meu lugar. O Cordeiro se oferece para o sacrifício. E João fala assim: olha, ali está vindo o Cordeiro que vai redimir a humanidade. E Deus só teve uma forma de nos amar: provou que nos amava. Deus se fez um de nós em Jesus, para que Ele pudesse nos redimir. E João, quando fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira as diferenças, eis o Cordeiro de Deus, o pecado de cada um confessa e dá conta a Ele. Mas Deus também fala que Jesus, como Cordeiro de Deus, Ele tira o pecado da opressão do forte sobre o fraco, do rico sobre o pobre, o pecado de deixar uma criança morrer de fome, pecados que faz com que a terra chore, pecado que faz com que a maioria da população, 40 milhões de brasileiros agora, vem nos envergonhar diante das nações. Nós temos 40 milhões de brasileiros que vão precisar de ter R$600 para botar comida na mesa.
Então é esse pecado que Deus fala, pecado dos governantes, pecado de Herodes, pecado de Pilatos, que ao julgar Jesus, disse que não tinha visto nada nele, mas mandou agredir Jesus. Tem gente que é assim: eu amo você, mas eu te bato. Tem gente que se parece com Pilatos. Pilatos falou que não tem nada a ver com ele. Ó, vocês é que quer crucificar, ó, eu não vejo nada de errado nele. Mas muito amigo Pilatos falou que ele não tinha nada e mandou chicotear. Então tem gente que é assim, diz que ama você, diz que gosta de você e te chicoteia. Pilatos fez isso com Jesus. Eu não vejo nenhum mal nele. Por que vocês querem crucificar ele? E Pilatos foi, lavou as mãos. E Pilatos cometeu suicídio, porque o Cordeiro de Deus, ele veio para tirar o pecado do mundo. Eu quero dizer para você essa noite que há pecados que a igreja precisa confessar, mas que não são pecados da igreja. Mas como igreja e como Cordeiro e como Jesus, essa noite nós pastores precisamos nos identificar e nos arrependermos dos pecados da sociedade, que deixa a criança morrer de fome, que deixa idoso desamparado, que deixa a gente morando na rua, crianças morando na rua. A igreja, ela se arrepende por identificação dos pecados de um capitalismo que, em função do lucro, mata as pessoas de fome e de falta de assistência nos hospitais, desviam as verbas dos pobres. Nós vamos nos arrepender essa noite como pecado da nação. A igreja, ela pode fazer isso. Pai, em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus vem tirar os pecados do Brasil, pecados que fazem com que dinheiro público, que é para atender as mulheres grávidas, e elas ficam tendo filho nas calçadas. Se nós tivéssemos aqui hoje profeta Miqueias, Obadias, Amós, Abacuque, foram os profetas que bradaram em Israel, os profetas da justiça social. Esses profetas não se calaram, e esses profetas não se venderam. Os profetas da Bíblia não se venderam aos governos tiranos, aos governos opressores. Então eu quero agora dizer para a igreja: nós nos arrependemos desses pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira esses pecados horríveis. O pecado da indiferença. Enquanto muito pouco tem toda a renda bruta de um país, e a maioria dos brasileiros trabalham para comprar o almoço do dia e não tem o almoço da manhã. Pecados terríveis que Deus vai cobrar dos pastores como profetas, porque Deus quer que nós pastores denunciemos o pecado que está arrebentando com o nosso país, mais do que o vírus, o coronavírus. O que mata o nosso Brasil é o pecado do roubo do dinheiro público. E por isso que João fala assim: olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de Campos, que tira o pecado do estado do Rio, do Brasil. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Porque você que me ouve nessa noite, tem gente que quando fala em pecado, eles pensam que Deus está falando só de pecados individuais, pessoais e pecados da moralidade. Não, Deus veio também denunciar a nossa cidade. É uma cidade triste pelo pecado dos desvios de verba, do roubo do recurso, do velhinho que quando interna não tem fralda descartável, da criança que falece de fome. Esse é o Jesus que João está apresentando aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o mundo olha para a igreja e quer acusar a igreja de pecado. Quais? A igreja não tem vergonha de se arrepender dos seus pecados. Cada um de nós não temos vergonha, mas também não temos vergonha de dizer que nós, como igreja, nos colocamos
também na brecha para nos arrependermos dos pecados da nação. Os profetas faziam isso, se arrependiam pelos pecados contra os pobres, os oprimidos, os salários de fome, também na brecha, a ponto de termos no Brasil 60 milhões de pessoas que não têm um salário para garantir a dispensa de 30 dias. Então é por isso que nós vamos tomar a ceia agora. Nós vamos tomar a ceia da vitória. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Nós vamos tomar a ceia de um cordeiro que se imolou para denunciar esses pecados. A coisa mais triste é um pastor não ter sensibilidade que teve Jesus, que teve os profetas, de olhar para os mais, os menos favorecidos. Que Deus nos dê sensibilidade como igreja. A igreja tem essa sensibilidade. E agora eu quero terminar com você. E agora eu quero dizer para você, glória a Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 5. E você já está se preparando aí? Está preparando o vinho aí? Está preparando o pão aí agora na sua casa? Está preparando? Porque agora você vai tomar a ceia, não com o Cordeiro de Deus que foi apresentado, porque o Cordeiro foi imolado no Egito, para botar o sangue na verga da porta. O Cordeiro que João apresentou é para batizá-lo em nosso favor. Mas agora eu quero apresentar a todos vocês, irmãos, irmãs e queridos e amados do nosso país. Eu quero dizer para você que essa ceia dessa Páscoa se refere a uma pessoa agora muito especial. É a mesma pessoa, é o mesmo Deus. E na Bíblia, Deus tem 17 nomes, cada um deles simboliza o poder de Deus. Jeová Sidekenu, o Deus da minha justiça. Jeová Shalom, o Deus que te traz a paz. Jeová Rafá, o Deus que cura essa enfermidade. Você pode dar glória a Deus por isso? Jeová Sebaô, Jeová Jireh, o Deus que vai encher os celeiros da nossa igreja. Igreja, dê glória a Deus, que Jeová Jireh será o Deus da provisão da nossa igreja nesse tempo agora. É o Jeová Jireh. E Apocalipse no capítulo 5 diz assim: vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. A visão, esse é o outro João, esse é o João da ilha de Pátimos. Nós falamos do evangelista João, aquele que deitava no peito de Jesus, amigo próximo de Jesus. Falamos de João que batizou Jesus, o João Batista. E agora estamos falando de um outro João, o João que foi exilado na ilha de Pátimos. Esse é o João que fala na revelação do Apocalipse. Esse é o João. E ele diz assim: olha, vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os 7 selos? E ninguém no céu, igreja, preste atenção, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E no verso 4, João escreve aqui: e eu chorava muito, porque não for achado ninguém digno de abrir o livro, nem olhar para ele. E no verso 5, igreja, se prepare. Você ouviu falar do Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora aqui no verso 5 você vai conhecer a outra face de Jesus. Não mais o Jesus que foi crucificado, não. Agora você vai conhecer o Jesus que está presente hoje na igreja e com cada um de nós. João fala aqui no capítulo 5, verso 5, e disse-me um dentre os anciãos, alguém lá no céu, e fala assim: João, para de chorar, não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper o selo, o leão da tribo de Judá. Agora, Apocalipse não fala mais do cordeiro pascal lá do Egito que foi morto, e não fala mais do cordeiro do Getsemane. Agora Apocalipse fala do leão da tribo de Judá. Agora eu quero pedir agora a sua atenção. O que tem a ver o cordeiro com o leão? Tem tudo a ver. O cordeiro cumpriu a missão de morrer por nós, e o cordeiro dá lugar agora ao leão, que é da tribo de Judá. O leão simboliza a força e o poder. Jesus é cordeiro para morrer no meu lugar, mas ele é leão para te defender, a minha, a sua família. Glorifica a Deus aí na sua casa agora. Diga: o leão da tribo de Judá. Diga: Jesus agora na igreja, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus não é mais o cordeiro apresentado por João. Ele agora na igreja, ele é. A igreja agora tem em memória um cordeiro que foi sacrificado, e a igreja agora tem presente o leão da tribo de Judá. Nós podemos dar glória a Deus? Leão da tribo de Judá é agora a face de Jesus sobre a igreja. Sobre a igreja. Jesus, enquanto cordeiro, morreu. Eu gostaria de você gravar essa ceia no seu coração. Você pode repetir comigo? Fala junto aí com seus filhos. Jesus morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Ele morre como um cordeiro, mas ressuscita como um leão. Esta noite nós vimos a glória de Jesus nesta ceia, e sobre esta ceia agora eu vou tomar o vinho, pegar o vinho agora. Você pega o vinho aí agora na sua casa, põe na tua mão a taça de vinho. A pastora Rita vai agora nesse momento entrar aqui sobre a mesa da Santa Ceia e vai nos abençoar aqui agora. Aí você casa, pegamos agora o vinho que simboliza o sangue de Jesus. Nós pegamos o pão que simboliza o seu corpo na cruz, porque nas nossas mãos aqui agora a ceia, ela simboliza o cordeiro lá no Egito. O cordeiro. O pão simboliza o seu corpo que foi estraçalhado em nosso favor. E a ceia é em memória. A ceia é que Jesus falou: toda vez que vocês se unirem, tome a ceia em memória de mim. E a ceia significa que ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como um leão. E a ceia é em memória ao cordeiro, para não esquecermos que morreu no nosso lugar. E o leão é para a igreja entender que ninguém vai tirar a igreja de Jesus. Ninguém vai te atacar. Ninguém vai fazer você de presa, porque agora tem sobre a igreja de Jesus, ele agora, como o leão. Então o leão da tribo de Judá está agora sobre a igreja. E agora nós tomamos essa ceia. Toma o pão agora, no nome de Jesus. Toma o pão e toma o vinho. E nesse momento, você aí na sua casa agora vai ficar de pé e vamos tomar a Santa Ceia. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir glória a Deus? Estamos preparados? O vinho simboliza o sangue do cordeiro. O pão simboliza o corpo do cordeiro. E agora, nós tomamos agora essa ceia, lembrando o apóstolo São Paulo. A ceia, ela tem um simbolismo nas palavras de Paulo, o teólogo da igreja do Novo Testamento. 1 Coríntios no capítulo 11, e nós entendemos a Santa Ceia exatamente como está no capítulo 11.
porque eu recebi do Senhor, que também vos integrei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E havendo dado graças, o partiu. E disse: isto é meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de tomar o vinho e cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Dessa forma, Jesus ensina aos seus discípulos uma nova vida para a nossa igreja. Eu quero declarar que, tomando essa ceia, você tem uma nova vida em Cristo. E você pode dizer assim: para quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, a enfermidade vai passar, no nome de Jesus. Então agora aí, tome agora a ceia, toma o pão agora, e vamos tomar a ceia agora, no nome de Jesus. Amém? Façamos isso. Adora, igreja. Adora aí na sua casa. Deus salva essa nação. Canta aí com a sua família agora. Adore a Deus, igreja. Eu quero profetizar, meu irmão, você que está na sua casa aí. A próxima ceia você vai tomar aqui no templo. Profetiza aí: a próxima ceia eu vou estar tomando no templo da minha igreja. Adore a Deus. Deus. Eu quero pedir nesse momento para você pegar o cálice que está com você aí e trocar com seu irmão, simbolizando que nós somos um em Cristo. Um em Cristo. Nós trocamos o cálice simbolizando que nós somos um em Cristo e temos comunhão nesse partir. Esse simbolismo é o partir e a comunhão. É a comunhão. Amém? Você está adorando a Deus e agora? Deus, salve esta nação. Levanta um cântico aí na sua casa. Com o seu poder. Glorifica a Deus aí, igreja. Glorifica a nação. Deus salva o Brasil. Olha por Campos, Senhor. Olha para os hospitais. Olha para os infectados. E um dia apaixonou uma forma especial. Jesus se apaixonou por mim e por você de uma forma especial. E Jesus se apaixonou pelo Brasil de uma forma especial. E essa paixão é a igreja que demonstra. Deus te abençoe. Até a próxima ceia aqui. Saudade de vocês. Muita saudade. A próxima ceia será aqui em nome de Jesus. Estaremos juntos aqui em um grande reencontro de avivamento. Você pode dar glória a Deus? Amém?
Glória a Deus. Em nosso meio, tomando, Pai, a ceia do Senhor, ó Deus, e que todo Pai, adorando ao Senhor, Pai, e pedindo, Pai, que Tu venha, Pai, em nome de Jesus, sarar a nossa nação, com o óleo do Teu poder, com a unção do Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe como igreja, Pai, nesta noite, e nós como pastores abençoamos e profetizamos as bênçãos do Senhor, através dessa ceia, na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, diga aleluia. Aleluia. Diga, Ele ressuscitou. Diga aí, Ele ressuscitou. Diga aí, igreja, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Amém?